Olá, boa noite, futura ator identidade, futura atriz identidade. Para quem não me conhece, eu sou Matheus, o mentor artístico e diretor teatral. E eu vim aqui hoje com um tema que eu gosto muito, que é falar sobre atuação para filmes de terror, especificamente analisando um pouquinho sobre como acontece a atuação na saga Premonição, que nesses dias eu assisti os filmes do 1 ao 5 para poder assistir os 6. E aí eu me deparei com algumas surpresas que eu já não lembrava mais e algumas decepções também em relação à atuação. Eu quero falar sobre isso, mas também não só essa análise, né, mas também trazer uma atividade prática sobre como que a gente pode trabalhar a energia da personagem em filmes de terror, né, que trazem uma emoção muito intensa, que trazem expressões muito viscerais e todo ator, toda atriz precisa saber lidar com isso, né, precisa saber expressar dessa forma também. E antes da gente começar especificamente, preciso falar sobre ela, a luz que chegou. Fiquei muito feliz, teve um atraso de uma semaninha, mas agora tenho luz, tem um contornozinho melhor aqui pela câmera, e fico muito feliz porque no teatro, no cinema, no conteúdo, luz importa muito. E outra coisa que é preciso lembrar antes da gente começar de fato o conteúdo. Pegue seu caderno. Eu estou aqui, de vez em quando eu vou olhar para o meu caderno para que eu não esqueça nada de falar para você, mas também pegue o seu, porque comigo, pelo menos, eu aprendo mais fácil as coisas enquanto eu estou anotando elas, né? Então você pode fazer o mesmo também na sua casa com o seu caderno. E lembram também da novidade que eu falei na semana passada sobre mentoria individual de expressão e performance comigo? Pois é, vem aí no final falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é isto, pegue seu caderno, se acomode na sua cadeira, na sua cama e vamos conversar um pouquinho sobre construção de personagem por meio do teatro e identidade, né? Que é o foco e essa metodologia que eu concebi, construí, criei e eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre como se dá a construção da personagem, né, por meio do teatro de identidade em filmes de terror, né, em sagas como A Premonição. Seguinte, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é: as personagens geralmente têm desejos fundamentais que se baseiam em três categorias, pelo menos uma dessas três, na verdade, que seria amor, poder ou sobrevivência. Essas duas primeiras, para quem estuda um pouco do poder do ator, da Ivana Chubbuck, ela fala muito sobre essas duas primeiras, né? O amor sendo essa conexão emocional que a gente sempre busca na nossa vida, né? Então pode ser a busca por um amado, ou até a busca por alguém que já não está mais contigo, que você amava. Tudo relacionado ao amor é uma das formas, de classificar o desejo da personagem. O segundo ponto, que é poder, seria poder, status, bens materiais, mas principalmente o poder dentro da sociedade que você vive, né? Na comunidade, ela sempre vai ser dividida de uma forma hierarquizada. Então, onde que essa personagem quer chegar? E por fim, tem sobrevivência. E sobrevivência é um básico para todos os filmes de terror, geralmente, né? Suspense, horror, terror, enfim. Sobrevivência fala muito sobre a sobrevivência básica da personagem, né? Que ela tem o básico, seja para comer, para dormir, ou para ficar viva, no caso, né, de você lidar com um assassino ou contra a própria morte, ou uma força da natureza, né, como acontece em Premonição. E esse último, ele sempre vai ser bem trabalhado nos filmes de terror, é bem trabalhado na saga de Premonição, né? Mas é uma coisa que tem que estar muito clara na atuação da personagem. Por que que eu digo isso? Falei, né, que eu estava assistindo os últimos filmes, né? Perdão, não os últimos, todos os filmes do 1 ao 5, para poder assistir os 6. E aí, eu me deparei com algumas atuações muito ruins, muito ruins. Eu preciso admitir, gente, eu amo a saga de Premonição, mas o único filme dos 5 que eu conseguiria defender ainda é o 3. O 3 eu acho bom, eu gosto do 3. Por quê? Qual é o principal diferencial? É a atuação. No primeiro e no segundo filme, se você vê que muitas vezes a personagem não reage a atrocidades que acontecem com ela ou com pessoas ao seu redor. Então são mortes, são coisas muito viscerais e muito gore, muito toscas às vezes, mas faz parte da proposta, né? E ela tá lá, a pessoa tá sendo decapitada e tá lá a personagem blasé, como se ela
não tivesse ou a empatia ou ela não tivesse entendido, mas não é nem isso, porque mesmo algumas personagens, quando estão em estado de choque, você tem como atuar, você tem como interpretar esse estado de choque, né? Essa forma de você tá tão abismado com o que está acontecendo que você não consegue reagir. Isso é diferente da neutralidade que a personagem estava assumindo nos primeiros filmes de Premonição e que eu fiquei com muita gastura, fiquei incomodado porque não dá a importância que deveria ter um filme desse. Então ele se torna só um trash qualquer, sabe? Quando você chega no terceiro filme, que as personagens elas se tornam mais complexas e mais críveis, você consegue acreditar melhor nelas, o próprio filme chega a um outro patamar. Um patamar em que você consegue se identificar com as personagens, que você consegue se importar, você quer que elas vençam nessa história, né? E para que chegue nesse ponto, a atuação tem que ter algumas coisinhas a mais, que o 3 eu já vi melhor do que o 1 e o 2, por exemplo, né? Então, seriam mais ou menos três pontos, né? Que é, o primeiro é que essa personagem, ela parecia ter outros desejos e outras questões na vida dela que não fosse só a dramaturgia principal. Quando eu falo dramaturgia principal, qual é o principal problema? A principal questão em Premonição é que por você ter desafiado a morte ao não morrer quando estava nos planos dela, você agora precisa fugir porque ela vai continuar te perseguindo. Então isso tem uma mosca por aqui. Ai, gente, vai ficar. Então isso é muito importante porque essa dramaturgia ela já vai servir para todas as personagens. Beleza. Então todas elas estão sob essa mesma questão. Mas cada personagem tem uma vida diferente. E isso reverbera nela, essa questão da morte, de lidar com a morte, reverbera diferente em cada personagem. Tem dois protagonistas, né, no terceiro filme. Enquanto a garota, que é a pessoa que teve a visão, ela age de uma forma não só de sentir muita culpa por isso, mas também ela fica com muita agonia, porque ela é uma controladora e ela não tem controle da situação algum, então isso reverbera nela de uma forma diferente do rapaz. Esse rapaz que serve como suporte emocional dela, gente, essa mosca vai ficar aí. Esse rapaz que funciona, eu não consigo nem tirar essa mosca daqui agora. Enfim, esse rapaz ele tá funcionando como suporte emocional porque ele mesmo tem evolução emocional ao longo da jornada, porque essa reviravolta, né, do pós-acidente mostra que outras camadas dele que ele não mostrava antes. Antes ele podia ser só um bobo qualquer, né? Então, assim, ter outros desejos nessa sua personagem quando ela está sendo construída só vai levar a dramaturgia, só vai levar a história, porque nós temos diversos desejos ao mesmo tempo, nós temos diversos objetivos ao mesmo tempo, e eles se entrelaçam. E é isso que a gente precisa construir num personagem que é complexa, porque é um reflexo da vida, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que as personagens eram mais carismáticas e mais fáceis da gente se identificar com elas também. Por quê? A complexidade faz com que a gente se torne mais. Se identifique melhor com elas, né? Porque tem camadas ali que as pessoas podem pegar e se identificar com camada ou com outra da personagem. Não é só uma camada só, uma superfície só que ela é construída, mas também o carisma. Carisma sempre foi um termo difícil da gente definir na construção de personagens, mas um dos pontos principais para o carisma, e se você quer que eu faça um vídeo só sobre carisma, seja na vida ou até na personagem, já coloca nos comentários, tá? Mas o carisma, ele tem um fator primordial para que ele aconteça, que é uma pessoa, uma personagem, que ela vive de acordo com os seus valores, né? E não só no primeiro e no segundo filme, a gente não vê quais são os valores muito claros de alguns personagens. E lembrando que na construção de personagem do teatro identidade, valores é uma categoria muito importante. É uma das mais importantes, na verdade. Tô passando, gente. Meu Deus do céu, a qualidade desse vídeo dessa vez. Vou continuar aqui com essa música, fazer que nem o Obama, que conseguiu matar a mosca, né, ao vivo. Eu não vou conseguir fazer isso, mas vou continuar. Então não ficava no primeiro e no segundo filme.
tão claro assim a questão de quais são os valores dessa personagem, como também você não via ela lutando por esses valores. Como no terceiro filme já ficou mais claro. Então você vê que essas personagens têm valores como coragem, fazer o certo, ou como se proteger, questionar. E essas personagens foram todas tão bem construídas que nas ações delas, no comportamento delas, você vê claramente quais são seus valores. E isso facilita para que a gente ou goste ou se identifique com essas personagens, né? E o terceiro ponto é o que eu já falei, são as reações críveis, reações que condizem com o que está acontecendo. Essa coisa de uma pessoa acabou de falecer ali na minha frente, ela foi desmembrada às vezes e eu ficar neutro e sair correndo andando para a próxima cena é ridículo. Me desculpa, mas é ridículo. Você precisa dar a seriedade e o peso de cada cena por meio da sua atuação, né? E no terceiro filme, o que eu mais gosto dessa protagonista, que eu acho que é a melhor de todos os 5 filmes até agora, não vi o sexto ainda, verei. Se quiser um reviewzinho depois que assistir o sexto filme, se você também gosta, também coloca nos comentários, tá? Que você gostaria de um review do sexto filme. É, mas o que eu gosto muito dela, dessa protagonista do terceiro filme, é que ela reage de uma forma grande, que condiz com a situação. Sabe, eu sinto que os outros 4 protagonistas, os outros 4 filmes são muito. Oh meu Deus, acabou de acontecer isso, várias pessoas morreram. Enquanto a terceira, ela realmente ela se treme, ela chora, quando ela também fica sem reação, porque ela está em estado de choque, isso fica claro. Não é por falta de atuação, é a atuação do estado de choque. Então tudo isso contribui para um filme terceiro que é muito melhor. Tem outras partes técnicas também, tem outras partes da produção, da direção, que eu acho que são interessantes sobre o terceiro filme, mas a atuação talvez seja a principal questão que traga uma elevação para esse filme, né? Então, assim, é, espero que tenha ficado claro até agora o que eu estou tentando trazer em relação à atuação para o filme de terror, porque tudo no filme de terror é muito visceral. Você precisa saber atuar grande. E claro que a atuação, o que é atuar grande, vai depender não só do que é a sua câmera, ou o que é o seu público, que é o seu palco, né? Seja teatro, seja no cinema, seja até na gravação de conteúdo mesmo, mas também da direção. Cada diretor vai ter uma abordagem diferente, mas qual é a sua responsabilidade? É você saber expressar diferentes níveis, diferentes tamanhos de atuação, né? Saber se expandir e se retrair dentro do seu comportamento. Inclusive é hoje o dia que eu vou passar uma atividade prática aqui para vocês que vai falar sobre isso, certo? Então, assim, é nesse ponto que entra a transição energética. Quando eu falo de transição energética, o que eu quero dizer é justamente porque nos filmes de terror em alguns momentos você vai precisar lidar com diferentes tipos de energia emocional da personagem. E essas energias emocionais são geralmente muito grandes, né? Por exemplo, eu trouxe até uma frase do Tarantino, né? Que ele fala assim, ó: surpresa é tiro, suspense é ver o revólver debaixo do sofá e esperar. Ou seja, aí na verdade tem duas energias emocionais que acontecem muito nos filmes de terror e nas sagas de terror, de horror, enfim, que são a surpresa, essa coisa de encontrar um assassino, de encontrar uma entidade, encontrar alguma coisa que você não estava esperando. Então tem que mostrar essa surpresa, né? Mas o outro ponto também é a tensão. A tensão ela é construída quando você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas aquilo não acontece ainda. Tá para acontecer. Você fica nessa tensão, só esperando que aquilo aconteça e imaginando na sua cabeça, de acordo com os estímulos do filme, o que é que vai acontecer, né? Premonição, a premissa de premonição já traz muita tensão. Por quê? Porque você já sabe que todos ali vão, a morte vai chegar para eles uma hora ou outra. Então, você só não sabe o como que isso vai acontecer. Isso já cria tensão por si só. Agora, se as personagens não respeitam essa tensão, e a direção também, eu tenho críticas a algumas direções do quarto filme principalmente, que é bem ruim. Foi naquela época que o 3D estava em ascensão e aí tudo precisava ser daquela estética, enfim. Às vezes o próprio
A própria produção e a direção não ajudam na criação da tensão. Mas se você, enquanto ator, enquanto atriz, não souber criar tensão também, não vai ter tensão na cena. Ou seja, se você não souber manejar a sua própria energia para que fique toda essa angústia e essa ansiedade dentro de você. Por isso que no primeiro filme, eu ainda acho que dos protagonistas é um dos melhores. Por quê? Porque eu tenho críticas a como foi construída, né, a essa perturbação na cabeça do protagonista, em que no final ele tá com completamente mexido com tudo isso, ele tá perturbado por tudo isso que tá acontecendo, o que deveria estar. Então eu gosto, na verdade, de como dos estados emocionais que ele vai assumindo ao longo do filme. O que eu não gosto é de como ele vai construindo, porque no início ele fica muito sem reação e do nada ele já surge dessa forma. Precisava de uma transição melhor. Mas ainda assim, ele trouxe todo esse desespero que é crescente, porque você vai vendo as pessoas morrendo e isso tem um impacto muito grande, entende? Então, como que você pode trabalhar isso? Você precisa saber tanto entrar nessa energia de uma tensão inimaginável, uma coisa de uma emoção muito forte, visceral, como também sair dela, né? O entrar é necessário principalmente em cenas que você vai se surpreender de uma hora para outra, que algo vai acontecer e você precisa reagir àquilo que está acontecendo. Se a gente pegar a premonição, são mortes acontecendo na sua frente, é uma coisa extremamente impactante. Então entender como que seu personagem reage e fazer isso tal e qual a cena pede é muito importante. Mas alguns filmes e algumas propostas também pedem que você saia desse estado de tensão muito rápido. Por exemplo, a Toni Collette, perfeita, amor da minha vida, que é uma atriz, quando ela estava atuando em Hereditário, que ela estava num momento completamente desesperada e do nada ela se encontra possuída por uma entidade, ela está numa energia caótica extrema e aí ela se retrai. Como se ela tivesse sido acalmada, mas não acalmada, ela foi neutralizada porque ela estava possessa, né? Vamos colocar assim os termos tal e qual, tal e qual eles são. Então, na atuação dela, que eu acho sempre impecável, de acordo com alguns filmes e algumas propostas, mas geralmente é impecável, ela sai dessa energia de uma vez. Ela sabe fazer isso na expressão dela. E é isso que eu queria passar como atividade prática de hoje, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Eu quero que você se grave em 3 energias diferentes. A gente vai primeiro pro neutro, o seu neutro, que vamos colocar que não é exatamente a falta de emoção, não é falta de estar acontecendo alguma coisa, é só uma neutralidade. Você está ok, certo? A gente vai sair daqui, a gente vai do 0 pro 100 de uma vez só. Então quero ver você sair dessa energia de uma vez só pro 100 e depois retornar para esse 0, para essa neutralidade. Você vai se gravar fazendo 10 segundos de neutralidade, 10 segundos de explosão visceral e 10 segundos de neutralidade novamente. Tudo ao total dá uns 30 segundos, certo? E eu quero ver essas transições muito rápidas. Então você vai estar olhando para a câmera, então você vai estar 10 segundos neutro, normal, 10 segundos com essa energia expandindo, uma coisa que cresce, que é gigante e tudo mais, e volta para 10 segundos de neutralidade, certo? Como é que você vai fazer em relação a essa expressão? A gente sempre fala, né, sobre as 5 instâncias da expressão. Falo da respiração, do corpo, do rosto, do olhar e da voz. Vou deixar livre. O que eu quero ver, na verdade, é como, com essas 5 instâncias, você consegue trabalhar isso. Se você quer pegar só uma e trabalhar só respiração, só olhar, só voz, faça. Se você quiser trabalhar os 5 de uma vez, também faça. Na verdade, eu acho interessante você fazer das duas formas, para que você saiba isolar reações e saiba também fazer o pacote completo, certo? Mas o importante é que você se grave para você depois se analisar também, indo do 0 ao 100 ao 0 novamente, para que a gente trabalhe justamente essa primeira reação que é gigante, do susto, da surpresa, e essa outra reação que ela amortece de forma gigante também, né? Você vai do 100 ao 0 com a Toni Collette, quando ela fica possuída, ela precisa retornar ao 0 muito rápido e ela faz isso primorosamente, certo? Uma vez que tenha feito isso, como sempre, você pode também se gravar, colocar nos seus stories, se divulgar e me marcar no @Mateus o Mentor. Mateus tem TH, tá? No Instagram. Ou
Uma coisa que eu vou, a partir de agora, propor é que as pessoas que estão na comunidade Teatro Identidade do WhatsApp, vou deixar o link aqui se você ainda não estiver lá, que vocês façam atividade e coloquem lá, para que a gente também possa se dar feedbacks por lá, para que a gente possa conversar sobre nossas atuações, sobre nossas dificuldades, facilidades, se a gente gosta do que a gente fez, se a gente não gosta do que não fez. Vou deixar algumas instruções lá também sobre como que a gente pode comentar, né? Porque eu quero que a gente crie um espaço seguro para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas atuações e também como que a gente pode crescer de forma conjunta, certo? Então essa atividade, ela tá aqui no final para a gente fechar um pouquinho essa ideia de como que eu posso atuar com essa energia que no filme de terror é muito visceral, né? Como é que eu faço essa transição energética rápida? Isso só vai no treino, isso só vai na repetição. Por isso que sempre é sobre ensaio, é sempre repetir mesmo. Repetição é o melhor amigo do ator identidade, da atriz identidade, que eu sei que você vai se tornar, tá certo? Então, assim, se não tem mais nada que eu preciso falar pra você, se tiver qualquer dúvida, pode falar aqui nos comentários ou pode colocar também no grupo do WhatsApp, tá? Eu quero falar que um pouquinho mais sobre a novidade, agora que a gente está encerrando o vídeo, que é eu finalizei com alguns alunos meus agora, até maio, e vou abrir alguns horários para mentorias individuais de expressão e performance. Ou seja, lá na frente eu vou voltar a ter sim turmas e um curso de uma construção grande, permanente, focada em você ver o passo a passo de tudo, que é muito parecido com o que você vê aqui, por exemplo, com minhas aulas, que sempre tem uma parte teórica, uma parte prática, feedback, enfim. Mas às vezes você só quer basicamente trabalhar uma cena específica para audição, para o seu curso de teatro. Às vezes você só quer aprender como você pode se expressar melhor ao apresentar um trabalho, seja na escola, seja no seu trabalho, seja o seu TCC, por exemplo, ou você só quer, na verdade, talvez até trabalhar melhor, uma coisa séria que você tem que contar para alguém. Enfim, tá valendo tudo, certo? Então, se você quiser é, uma aula, um encontro ou mais, a gente também pode fechar uma série de aulas. É só falar comigo, tá? Para essas mentorias individuais, que elas são realmente mais pontuais, elas são mais objetivas, mas eu não vou deixar de trabalhar tudo que precisa ser trabalhado contigo, certo? E aí você pode falar comigo tanto no Instagram, @MatheusMentor, quanto também tem o meu contato do WhatsApp lá na comunidade, tá? No grupo do WhatsApp. Então você entra no grupo, tem lá, é só falar comigo para tirar suas dúvidas, certo? A mosca tá aqui. Gente, que ódio. Ah, enfim, é isto. Meu Deus do céu. Eu espero que vocês fiquem bem e vamos continuando a aprender a contar essas histórias que eu sei que você vai entender como só você pode se expressar, como só você pode contá-las, como só você pode falar um pouquinho sobre elas, da sua forma, do seu jeito, que é onde que eu quero que vocês cheguem, tá? Essa parte ficou completamente confusa no final. Talvez corte ela antes, talvez não. Vamos ver. Enfim, fiquem bem e continuemos a construir as histórias que só a gente pode contar. Ok? Pois é isto. Um beijo e até a próxima semana. Te vejo lá agora no grupo da comunidade Teatro Identidade no WhatsApp para a gente continuar conversando e tirar dúvida. Adeus.